Olá, seja aqui bem-vindo ao My Nature Color e hoje eu vou estar falando aqui de alguns looks do Golden Globe Award que aconteceu no início desse ano lá nos Estados Unidos e que a gente pode prestar atenção se qual seria as cores, né? Quais foram os looks lá, os vestidos, as cores que ficaram bem, que as pessoas souberam como usar. Bem, lembrando que é uma ocasião, uma festividade aí que as pessoas vão estar usando joias, vestidos que são dramáticos, são artísticos, de grandes costureiros, até porque é um período aí que muitas vezes é lançado a ideia de um estilista que ele vai lançar aí durante o ano, que vai acabar depois saindo nas lojas mais populares aí dos mais mortais. A gente pode ter uma ideia qual vai ser o lançamento das próximas tendências ou cores, já observando aí quando acontecem esses eventos. Mas o intuito aqui é a gente observar quando que esses artistas, cantores ou pessoas públicas souberam como usar as cores a seu favor. Então, porque as cores, elas acabam aí, é uma voz silenciosa, mas elas comunicam muito, elas chegam, elas nos dão a nossa primeira, dão aquela primeira impressão. E é claro que eu posso até silenciar meus pensamentos de uma certa forma, ou não julgar, mas não tem como fazer isso na mente de outras pessoas. Essa comunicação não verbal ela vai estar chegando. E quando é algo que harmoniza, que acaba repetindo o que a pessoa tem de cor natural, ou seja, a gente percebe a pessoa e não é a roupa, não é a cor que está chegando primeiro, não é a maquiagem ou a cor do cabelo aí, a gente consegue prestar atenção nessa pessoa. E quando a gente vê essa harmonia, a gente acaba também tendo uma maior conexão. Então, se eu souber como usar essas cores a meu favor, por que não aprender a usá-las e saber me colocar em primeiro lugar e fazer com que eu apareça e que eu comunique aquela mensagem não verbal que eu estou querendo comunicar? É óbvio que nem todas as pessoas vão querer harmonizar, por exemplo, mas aí já respeita um outro tipo que tem a ver com o estilo da pessoa, qual é a imagem, qual é a primeira impressão que ela quer passar. Então, a gente voltando aqui no evento do Globo de Ouro, que aconteceu aí lá em janeiro, a gente vê aqui a Mônica Barbaro, que ela é uma atriz aí, tem uns filmes que ela já apareceu, como Top Gun, e ela vem aqui com esse vestido, ela está com um vestido aí que é um vestido Tomara que Caia, do Dolce Gabbana. Esse vestido que a gente percebe que o vestido eu consigo olhar, achar muito bonita a cor, esse vermelho também um pouco cereja, com esse acetinado, acaba aí fazendo com que eu também preste atenção na Mônica. Eu não fico só no vestido, apesar do vestido ser lindo, eu consigo voltar o meu olhar aí para o rosto da Mônica. Então perceba que esse vermelho também dá um contraste, tem uma certa profundidade, é um vermelho vivo por causa desse acetinado, mas ao mesmo tempo ele é um vermelho com uma certa profundidade, é um vermelho cereja, mas que respeita as características da Mônica. Ela tem esse cabelo que também é escuro, que tem a profundidade, mas é um cabelo aí puxando aí também para um marrom, tem alguns tons mais avermelhado que acaba comunicando. Então a gente consegue sentir prazer em olhar essa pessoa como um todo. E o vestido aqui, apesar do cabelo dela ser bem clássico, com essas pontas, um cabelo que lembra um pouco Jaqueline Onassis, até a joia, mas o vestido quebra essa comunicação, ou seja, ele dá uma diferenciada aqui, que ele faz o quê? Ele tem essa dramaticidade com esse enlace, com esse corte que acaba fazendo como um bustier aqui em cima, e ao mesmo tempo traz essa coisa mais dramática, bem Dolce Gabbana aí, traz parece que é uma rosa, que é um vidro de um perfume aqui vermelho, ficou super bem para ela. Como ela usou tem essas linhas também horizontais, um pouco dessa linha que é trespassada aqui na cintura, repete um pouco das linhas. Veja que a Mônica ela tem curvas nos ombros, ela tem um ombro, não é um ombro que tem muita musculatura, mas é uma coisa bem feminina.
mas ao mesmo tempo o rosto dela tem linhas horizontais, linhas angulares, então que respeita um pouco, traz um pouco dessa informação, não está trazendo só curvas, então tem essas quebras, você tem linhas angulares, você tem linhas curvas, então traz essa feminilidade com essa quebra desse dramaticidade que acaba fazendo o diferencial aí no look da Mônica. Quando a gente observa aqui a Mônica mais de perto, fazendo um zoom, a gente vê que a maquiagem dela foi bem sutil, acaba aí sendo uma maquiagem, o batom é um mate, mais ou menos um pouco da cor aí do vermelho, mas ele é bem um nude. Ela também não usou muita cor de blush, pode até usar um pouco mais, mas perceba como trouxe essa harmonia que a gente consegue ver aqui mais de perto. E até arriscaria aqui, porque não usar um pouco mais de brilho, talvez no batom, para trazer um pouco mais dessa ligação entre o vestido e a Mônica. Então, a gente olhando mais de perto, a gente vê que o cabelo dela tem essa profundidade, mas ela está dentro de um marrom que tem um tom. O fundo desse marrom é puxando para um vermelho um pouco quente, que acaba fazendo com que esse vermelho, que é quase um vermelho cereja, nessa cor aí, quase podia-se dizer uma cor primária desse vermelho, porque a gente pode ter um vermelho mais frio, um vermelho mais quente, mas ficou super bem aí na Mônica. E a joia só um acessório aí que está trazendo, não fez muita diferença, não tem muito brilho. O batom dela, como eu falei, arriscaria usar um pouco mais de brilho, um pouco mais de cor, um pouco de cor também no blush. E a gente vê que acaba fazendo também esse alto contraste que a Mônica tem naturalmente. O cabelo escuro, a sobrancelha escura, os olhos escuros e a pele super clara. Então faz essa mesma informação aqui no vestido, que é um monocromático, uma cor só, mas quando faz essa quebra, que a gente vê um pouco mais de pele também, então ficou super elegante, super bonito, ficou super bem a Mônica com esses tons aqui. Quando a gente ainda continua na família dos vermelhos, mas a gente já vê um pouco de diferença aqui do look anterior, que mesmo sendo na cor vermelha, ele já não é com esse tecido que lembra uma seda satinada, já é algo como se fosse um tule aqui, um vestido bem mais feminino, sai daquela dramaticidade, ainda é tomara que caia também, mas ele tem essa característica bem de um vestido bem feminino. Aqui a gente já vê a Lily James, que está vestindo um Versace, e ela acaba aí também, eu consigo ver ela por inteiro e voltar o meu olhar para a Lily. A gente percebe, a gente volta, a gente não fica só na roupa. Então, aqui novamente o vestido está vestindo a pessoa e não ao contrário, que é o mais importante. A verdade, a roupa tem que fazer parte, trazer uma informação a mais, mas harmonizar para que a pessoa fique em evidência, é o que a gente consegue ver aqui na Lily. Quando a gente olha ela mais de perto, perceba como o batom que foi escolhido é no mesmo tom aqui do vestido, como traz também um up. Eu trouxe mais um up do que deixar ela toda em algo muito nude, então já trouxe um pouco mais de informação e ficou super bonito para ela. A gente consegue prestar atenção no vestido, no batom e na Lily em cima. Então, o rosto dela está em evidência, a maquiagem ela também é bem sutil, que trouxe aí um up a esse batom que ficou super bem. Combina aí com, a gente faz essa leitura do cabelo, do batom e da roupa, e esse contraste com a pele que ficou super bem, e deixou a pele dela também com brilho, com luminosidade. Os olhos dela também acabam vindo para esse tom, esse vermelho, que acaba fazendo esse marrom. É um marrom escuro, mas esse vermelho traz um pouco desse brilho também nos olhos. A joia aqui também é só um detalhe, que foi usado só nos brincos, que ela usou aqui em combinação com o look, e ficou super elegante, super bonita aqui a Lily. E a gente vê aqui por um outro ângulo
que ela tem nos cabelos dela também tem esse escuro, profundidade, mas tem também, já não é tanto quanto o da Mônica, mas ela tem alguns fios, talvez tenha feito algumas luzes, né, algum que faz esse movimento no cabelo, esse tom avermelhado que também repete o marrom que ela tem, um marrom escuro aí que ela tem nos olhos, mas é um marrom também que acaba puxando esse tom avermelhado, ficou super bem para ela. Saindo aqui da família dos vermelhos, mas indo lá para a família dos frios, a gente vem aqui ver a outra protagonista aqui, que é a Selena Gomez. A Selena Gomez ela tem característica de quando ela usa as cores naturais dela, com essa profundidade, também ela tem uma característica que seria na cartela do inverno aí, que fica super bem para ela quando ela mantém a coloração. Como atriz, como cantora, ela começou desde cedo, ela já fez várias transformações aí de cabelo, alterações. Mas quando ela mantém a cor natural dela, ela fica até mais jovem. E aqui, nesse look da Selena, ela ficou também super elegante, super bem. A gente vê bastante pele e vê se já é diferente que a gente viu um vestido, o primeiro vestido que a gente viu algo que era mais drama, depois veio para um look um pouco mais feminilidade, mais romântico, e aqui já seria uma mulher que tá um look mais fatal, mais sexy, aqui mas sem a vulgaridade, com essa elegância também. O degote é bem sutil e que respeita aí uma fenda bem maior na perna do que no degote, que ficou super bem. E traz um pouco também dessa dramaticidade que é essas mangas bufantes num tom aí que acaba fazendo esse combo entre o preto e esse lilás, esse roxo com essa profundidade, que é algo também traz um acetinado, essa brincadeira de textura que o veludo, o acetinado dá para usar, como ficou super bem aqui. E o vestido da Selena não podia ser para ser algo que parece que não tem muita coisa, mas como o corte, as linhas que a gente observa, nada mais nada menos que aqui o vestido do Valentino, né? Então, super elegante esse vestido, ficou super bem para Selena. O que a gente observa? Que ela tem um rosto de um formato aí, que ela puxou bem o cabelo, ficou super bem. Então, traz essa coisa, quando se prende o cabelo e mostra mais pele também, aqui essa parte do pescoço, tem essa sensualidade que repete aí no estilo do cabelo, com o estilo do vestido, mostrando essa pele. Então, passa uma mensagem aqui bem mais fatal, uma mulher bem mais determinada, né, com essas cores, que tem esse violeta, uma mulher com mais autoridade, mas ao mesmo tempo usando essa feminilidade, é o que a gente consegue ver nessa leitura. E aqui, vendo a maquiagem da Selena, como ficou super elegante, ficou super bem. Ela fez uma sombra no olho aqui, essa sombra mais escura, então trazendo o olhar dela com essa feminilidade, fazendo com que esse olhar levante um pouco, e ele repete o mesmo tom das mangas bufantes, e aí a escolha de um batom mais nude, com um tom um pouco alaranjado, um pouco marrom, aí, um pouco quente, mas ficou bem para ela, com uma coisa mais mate. A Selena, ela não é daquelas cores que vão ser aquele brilho. Se ela usar muito brilho, muita saturação, ela tem essa profundidade característica, mas muito brilho, muita saturação, a roupa provavelmente vai aparecer em primeiro. Os olhos dela ficam super com bastante brilho, aparece. Então aqui ela está todo com essa harmonia e novamente aqui a escolha da joia, algo bem só para acrescentar um certo brilho. Não tá, existe períodos aí que optam por fazer joias bastante chamativas, que ficam com protagonista, e nesse caso aqui as roupas, por enquanto, que estão sendo protagonistas depois da pessoa. No caso aqui, todas que eu estou mostrando, elas estão super bem em termos de harmonia, né? Tanto de estilo, quanto de textura e quanto de cores, que está trazendo essa harmonia muito bem aqui. Aqui já é uma outra forma de usar que não é tão comum de se ver. A gente tem essa combinação aqui
essa é a Niecy Nash, né? Que ela veste aqui um Dolce Gabbana. Ela é atriz, humorista, mas perceba como ela já tem uma diferença aqui. São todas essas mulheres que a gente viu até o momento, elas têm essa característica da profundidade. Mas essa profundidade que está presente aí no cabelo, nos olhos, na sobrancelha, mas essa variação do pigmento de pele que acaba fazendo esse balanço. A gente viu aqui, algo que eu esqueci até de falar, que todas elas aqui, desde a primeira até a Selena Gomez, você tem um contraste de médio para alto. Aqui já na Nice, a gente vê que ela tem aí um contraste, pode-se dizer, médio. Perceba como o contraste aqui que está fazendo das cores é um tom mais, uma certa profundidade, um pouco mais claro, também faz um contraste médio. Então, repete a característica aqui da Nice. E ela tem uma pele mais puxando um tom que pode ser que ela cairia naquele que acaba sendo uma pele que chama-se pele oliva, mas ela consegue estar usando, porque a gente tem dois tipos de roxo aqui. Um roxo um pouco mais quente, na hora que a gente compara um com o outro, e um roxo um pouco mais quente, que é puxando um pouco para um tom mais avermelhado. E a gente tem um roxo aqui, um violeta, um berinjela, também um pouco mais frio, um pouco mais azulado. Então, acaba aí contrabalanceando, além de ter um contraste, dá uma certa criatividade. Tem brilho na roupa dela, que ficou super bem para ela, o brilho. E esse brilho que acaba aí moldando, ela já é mais voluptuosa, ela já tem linhas mais arredondadas, ela tem linhas mais femininas, mais yin, ela tem o cabelo, tem uma certa ondulação também, apesar de ter um corte mais reto, mas também ondula, segue essa feminilidade. O drapeado, que acaba também fazendo essa capa, que também segue essa ondulação que acaba fazendo aí no cabelo. Mas perceba como esse brilho que acaba saindo do busto dela, passando pela cintura, traz essa ilusão de ótica, deixando ela muito, acentuando as curvas dela que ela tem e ela pode mostrar. Então, é uma escolha muito assertiva aqui. E a gente continua prestando atenção nela. A roupa tem bastante informação. A roupa tem essas mangas bufantes, tem esse brilho. É bem uma roupa para o tapete vermelho, mas mesmo assim ela sustenta essa roupa, ela consegue usar. Ela tem esse jogo de cintura que ela consegue aí fazer. Ela consegue vestir esse tipo de roupa, ficou super elegante para ela, super bonito. Quando a gente vê aqui em zoom, o que a gente percebe aqui? Que ela repetiu também a cor dos olhos, foi repetido nesse tom berinjela, um certo brilho aqui, repetiu exatamente um desses tons de lilás aqui, de roxo, foi usado nos olhos, ficou super bem. E aqui, novamente, parecendo ser uma tendência, todas elas com essa profundidade do cabelo, esse acobreado, esse tom um pouco avermelhado, mas com uma certa profundidade. E também ela está usando aqui, que a gente viu nas outras, tirando a Selena, as outras duas lá, a Mônica e a Lili, também tinham algumas nuances no cabelo. Poderia estar usando um pouco mais talvez de blush aqui, não essa coisa tão quente que ela talvez está usando, e um batom com um pouco mais de cor. Eu poderia até estar arriscando aqui um pouco do tom, em vez de ser esse nude também com esse brilho que ficou super bem para ela, um tom também puxando mais para esse violão também ficaria bem. E uma coisa que é bem interessante, que quando a pessoa vai repetir na maquiagem, somente nos olhos, quando ela repete o que ela tem na roupa, é super importante ela verificar se essa cor realmente tem a ver com a característica natural dela. Porque cor de cabelo e maquiagem é algo que a gente não consegue disfarçar ou esconder. Se não tiver harmônico, ou vai apagar a pessoa, ou vai aparecer em primeiro. E aqui no caso não, ela realmente são cores que ela pode estar usando, tem a ver com as características naturais dela. Então ela pode estar usando e abusando na maquiagem, como foi feito aqui, ficou super bonito para ela. Ficou super elegante. Aqui
A Viola Davis, essa atriz fenomenal, escritora, que ela fez vários papéis, ela está usando aqui um azul royal. Veja como ficou elegantíssimo para ela também. E aqui também o estilo do vestido da Viola Davis, ela está usando a, a roupa é da Jean Seuveau, né, a estilista aqui que ela está usando, é como foi feito aqui de acordo com o corpo dela também, fazendo com que ela tem mais, apesar da gente ver que ela tem um pouco de músculo aqui no braço, mas ela tem os ombros também um pouco mais, com uma certa curva, um pouco mais arredondados, então ela tem um pouco dessa curvatura, uma cintura que pode estar marcando. Então, esse drapeado do vestido azul que pega do ombro e faz um lado só, o que acaba fazendo? Acaba deixando ela com mais cintura, acaba deixando ela com mais feminilidade. E é um tecido também que acaba seguindo, é um tecido. Então, a Viola Davis, apesar dela ter curvas, ela tem um pouco mais de musculatura. Então, é um tecido mais maleável, um tecido também que segue para quem faz, quanto mais exercício, quanto mais músculo a pessoa tiver, ela usar esse tipo de tecido ao invés de um tecido muito estruturado ou um tecido muito cheio de detalhes, como tule, fica muito melhor esse tipo de tecido que é como se fosse uma malha que vai se ajustando a esse corpo, a esses músculos, então fica super bem. E aí cai, é um pouco aberto e traz esse um pouco saindo desse azul royal e aí sendo escuro. Então a gente percebe que você tem o escuro aqui na barra, que seria seguindo mais ou menos o tom do cabelo da Viola Davis aqui, que está um cabelo natural, o corte super bem para ela. E como acessório foi escolhido também, ela já está usando aqui um pouco mais de acessório, no caso, só um brinco, mas ela traz a informação aí no mesmo tom, um pouco puxando para o prata, mais lavado, não é uma coisa com muito brilho, apesar de ser esse azul royal, não é aquele azul royal bem gritante. Essa é uma cor aí que até eu já falei lá no outro vídeo, também falando das tendências, que a gente está vendo muito aí, vai ver muito no mercado esse azul royal, de vários tons azuis mais gritantes, que é aquela cor aí do metaverso. A gente vai ver desde essa variação aí para uns outros muito mais brilhantes, que são cores aí que a gente já está vendo aí no mercado. E nem todas as pessoas conseguem usar, se elas quiserem harmonizar, usar próximo do rosto. E aqui, voltando para a Viola Davis, quando a gente olha aqui em zoom, que aconteceu na maquiagem dela, foi uma escolha também assertiva, trouxe esse azul royal para a parte aqui debaixo do olho, né? Foi feito um lápis trazendo um pouco dessa luminosidade, um pouco abrindo um pouco o olhar, misturado com uma sombra um pouco mais escura, um preto, um pouco mais chumbo aqui no olho, fazendo esse esfumaçado. E um batom aí super natural, ficou super elegante para ela. Esse azul ficou super bem para ela. Então são cores aqui novamente que ela repetiu da roupa, mas que é a cor que ela pode estar usando. Então, no caso aqui, são maquiadores profissionais, são estilistas que sabem exatamente como utilizar as cores a favor da pessoa quando eles querem fazer isso, que eles também conseguem fazer o contrário, deixar a roupa só em evidência, se for em um desfile. E aqui a gente vê que a Viola Davis ela ficou super bonita com esse tom aí de maquiagem que a gente vê aqui por um outro ângulo, que ficou super natural e nem todo mundo consegue usar. Então perceba como ela tem esse tom de pele que acaba indo para um tom que a gente está vendo aqui. Ela também vai para uma cartela com profundidade, ela pode estar usando provavelmente uma cartela. Eu fiz um vídeo da Michelle Obama, talvez a Michelle Obama ainda consegue usar um pouco mais de saturação. Mas a Viola Davis ela vai cair meio para uma cartela parecida com a da Michelle Obama, que eu fiz um vídeo aqui no canal que tem. E perceba como ela tem, mas ela tem um tom de pouco diferente do da Michelle Obama, que é esse marrom puxando para um tom um pouco mais avermelhado, que a gente consegue ver, não é aquele marrom alaranjado. Então, ela consegue usar super bem esses pigmentos frios, ela fica elegante com essa profundidade. Ficou super bem para Viola Davis. Aqui a gente tem a MJ Rodrigues. MJ Rodrigues, ela é
uma que está em alta, ela representa várias bandeiras aí, foi a primeira trans a ser indicada, primeira vez que foi indicada, não foi nesse, mas eu acho que foi num Grammy, indicada, não foi num Grammy, mas ela foi indicada já em 2021 como melhor atriz, é a primeira vez, é um feito. Ela se reinventa aí como atriz, como ela tem uma voz lindíssima, como cantora, e ela começou super cedo a carreira, e ela vem aí sendo, como eu falei, a bandeira de muitas outras mulheres, os próprios filmes que ela faz, que mostram bem toda essa tendência aí que se tem hoje das mulheres e de trans também de levantarem a voz, de brigarem pelos seus direitos, de mostrarem que elas vivem normalmente, elas trabalham, elas representam, mas elas têm que brigar muito mais, porque aí brigar muito mais pelo seu espaço para concorrer com outras pessoas aí que conseguem, de uma certa forma, uma certa facilidade. E ela é uma mulher aí que ela representa muito essas conquistas. E aqui ela traz essas informações nessa cor também, nesse azul. Esse azul que traz ele não é um preto, mas é um azul que traz essa integridade, esse poder, algo de ser, essa seriedade também. E perceba aí como, mesmo com. Aí mostra também bastante pele, tem todo esse drapeado que está repetindo no cabelo dela. Tem linhas retas, mas tem essa ondulação. Essa cor com esse cetinado acaba fazendo uma mistura também do tecido, que é um pouco mais fluido. Perceba como ela não é alguém que ela é muito mais reta, ela não tem as curvas, como a gente viu, por exemplo, da Viola Davis, que ela já tem mais curva, ela tem mais ossatura e tudo. E essas linhas acabam trazendo essa feminilidade também, né? Essas linhas um pouco angulares, mas que faz um pouco. Perceba que ela tem muito mais, faz essa ondulação, mas é algo muito mais angular, que a gente vê também na ossatura dela, no tipo do corpo, nas linhas do rosto. Então é muito interessante como a gente olhar aqui o nariz dela e olhar o queixo. Então a gente tem duas linhas aqui bem inclinadas, horizontais, e é o que se repetiu no drapeado do tecido. Então trouxe essa comunicação. Então a gente olha para ela, para MJ Rodrigues, a gente consegue fazer essa leitura, essa repetição. A gente faz a repetição também nas nossas roupas, não só das cores, mas da textura, nas linhas, nas formas. Quando a gente repete, veja como harmoniza, como fica elegante, como fica bonito. E aqui na quebra dela, que ela também consegue usar esse pigmento frio, esse pigmento aí, que é um azul com um certo brilho, não tem brilho demais, nem brilho de menos, então ela fica em destaque. O ponto que ela botou um pouco, mas é um tom de ouro na própria joia que ela está usando, como do sapato, mas perceba que é como se fosse um ouro mais lavado, não é aquele ouro que ilumina demais, então ficou super elegante, super bem. E a roupa que ela está usando é Balmain. Então é algo que tem tudo a ver com as características dela, com o estilo. O Balmain também traz um pouco dessa dramaticidade e algo elegante aí de se ver. E parece aí uma coisa lembrando também algo de origami, de algo feminino, mas algo também contemporâneo, um pouco mais dramático também, que se mistura, que tem tudo a ver com a personalidade da MJ Rodrigues, com a comunicação que ela quer passar. Quando a gente olha aqui na MJ Rodrigues, na maquiagem também foi escolhida uma maquiagem, a gente está percebendo bastante que de um tempo para cá as pessoas estão optando mais por maquiagens naturais, como fica elegante quando sabe se maquiar. Então a gente vê aí algo mais nude e é um tom um pouco rosado, um pouco mais para o frio na sombra, e esse nude aí na sombra dos olhos, e esse nude aí do batom que ficou super bem. Poderia também estar usando um pouco mais de brilho aí no batom, mas ficou super bem. De todos que a gente viu, ela que mais trouxe, tirando da outra a apresentadora lá, que a gente viu americana, que trouxe algum brilho na roupa, ela é que mais está usando aqui acessórios, né?
acaba fazendo um pouco mais, mas ele, ao mesmo tempo, está usando colar, brinco, anéis, é tudo mais. Não é muita informação, é algo que também acrescenta todo o visual, tem toda uma comunicação harmônica aqui. Aqui, indo um pouco para os homens também, né? Que os homens também estão presentes, e a gente nunca faz muito aqui a leitura dos homens. Aqui a gente tem esse ator aqui, que ele é o Bray Keoghan, mais ou menos isso o nome dele, não sei se pronunciei correto. Ele é um ator aí irlandês, então a gente consegue ver aí que ele está usando esse tom de um azul, um tom um pastel, o terno inteiro, ele está usando bastante esse monocromático, a gente consegue perceber, a gente percebe, mesmo que ele tenha o cabelo bem escuro, mas a pele dele é clara, então fica super bem esse azul que acaba contrastando, fazendo um equilíbrio entre a pele e o escuro do cabelo, ele consegue usar. Quando a gente olha de mais próximo aqui, a gente percebe que esse tom de azul não foi escolhido por acaso. É um azul que ele pode estar usando que tem muito a ver, que ele repetiu uma cor, que é uma das assinaturas que a gente tem, que é a cor dos olhos. Então, o olho dele acaba, a gente vê mais ainda, perceba como a gente olha, a gente não fica prestando atenção no terno dele, quando a gente chega mais perto, a gente vai direto para o rosto e principalmente para os olhos vão chamar a atenção. Então, uma escolha aí que não é todo mundo que usa, e saiu daquela coisa de usar só terno preto, aquela coisa mais clássica, e ficou super elegante para ele. Ele tem o cabelo tem variações aí também de tons, lembrando que o Bray, né, ele tá usando aqui, a roupa é Louis Vuitton. Então ele é irlandês, então tem essa pele que a gente vai ver aqui de mais perto, a gente vendo um zoom. Então perceba como esse azul deixou ele com essa pele natural, essa pele que tem uma energia, não ficou com tons alaranjados, tons vermelhos, a boca dele sobressai bastante, o pigmento, né, tem tudo a ver. Então esse azul que estava nos olhos, que repetiu totalmente aqui na roupa dele, no terno, na blusa, todo no mesmo tom, acabou fazendo com que os olhos dele ficassem bastante em evidência. E usar essas cores aí traz essa coisa também, um azul que traz essa calma, essa confiabilidade. Então, pensando aí, se for uma pessoa que mesmo que você nunca viu, mas estiver usando essa cor e ela estiver em algum lugar, você até se arrisca em chegar e conversar com a pessoa. Não é uma pessoa que está totalmente de preto, você fica mais intimidado, então traz um pouco essa confiança, um pouco dessa abertura, um pouco dessa paz aí de usar um tom mais azul. Aqui eu quis trazer o Ricardo Darín e a gente perceba que ele caiu. Bom, ele está usando um smoke, é uma coisa bem tradicional, tapete vermelho, e aí ele botou o óculos preto, ele tem um cabelo aí grisalho, mas eu trouxe umas outras imagens aqui do Ricardo Darín para ver como ele também tem um olho azul. Então perceba como o preto aqui, esse alto contraste, acabou aí, acabou fazendo com que os olhos dele, esse azul não sobressaísse. E um outro evento, aqui ele também concorreu ao Oscar, nada. Ele ganhou o prêmio aqui nesse Globo de Ouro, né? O diretor, o filme Argentina 1985. Indico lá a ver, muito bom esse filme, vale a pena. E quando ele foi em outros eventos, que esse filme aí recebeu várias indicações, né? Filme internacional, ele concorreu a vários prêmios diferentes aí. Ele está usando um outro tom que é o que tem, é um azul com profundidade, mas perceba como o azul já cai melhor para ele. A gente consegue o azul que a gente acaba vendo no terno. Então, pessoas que elas podem estar optando, principalmente depois de uma certa idade, é legal não só usar o preto, que ele acaba pesando, deixando a pessoa mais séria, mas trazer esse azul, um escuro mais um tom azul. E esse azul escuro fica super bem para ele, que é o que a gente já vê aqui. Aí você consegue ver
a definição do rosto, você consegue ver os olhos do Ricardo Darín aqui, que fica super bonito com esses olhos azuis. Então, é uma opção mais assertiva do que aquela que ele usou do totalmente preto. Ficou bem, ele fez essa quebra com o óculos, mas não é algo aí que traz em evidência, por exemplo, os olhos dele, apaga algumas coisas, enfim. Traz mais seriedade aquele preto e deixa um pouco mais fechado. Aqui traz essa elegância, essa seriedade, mas é um pouco mais aberto, um pouco mais comunicativo, um pouco mais a pessoa que está mais disposta a fazer, por exemplo, um primeiro contato, assim, do que usar totalmente o preto. E aqui a gente vê uma outra opção que o Ricardo Darín que pode estar usando, que ele já usou, esse saindo do preto e para o mais acinzentado, mas perceba que é de um fundo azulado, como fica bem para ele. E aí os olhos também acabam... ficou super harmônico nessa imagem aqui, que você tem esse tom acinzentado do cabelo, os olhos vai para um azul acinzentado e o terno também traz esse escuro, dessa coisa mais clássica, mas é num chumbo com fundo de base azul. A única coisa que é preto aqui seria a gravata. E aqui também ficou super bem para ele. É uma opção de quem tem cabelo grisalho, poder estar optando aí de usar os azuis, arriscar nos tons azuis e ver qual que harmoniza melhor com a sua característica natural. Aqui é um outro apresentador, ele é ator aí. Ele é, se eu não me engano, samoano. Então, ele tem essa característica de cabelo também com profundidade, a barba, os olhos. Ele optou aqui por Perceba que a parte da calça do terno ele é muito mais uma coisa mais de seda, que é o que repete na lapela aqui do smoking dele, que é no caso que ele usou essa jaqueta um pouco mais de veludo. Então trouxe esse preto de veludo, ficou super bem. A gente consegue ver essa variação do cinza para o preto e consegue ver ele bem quando a gente vê trazendo o zoom aqui, ele tem essa característica de cabelo escuro, então deu essa quebra aqui, e veja como ele tem uma pele clara, mas provavelmente ele é do médio contraste indo para o alto, e ele acaba fazendo essa brincadeira aqui com a vestimenta, com a roupa. Você tem o claro do branco, mas perceba que esse branco está muito branco, parece só um pouco, então talvez isso não deixe os dentes dele... A blusa acaba sendo mais branca que os dentes, que é uma coisa que a gente acaba aí quando a gente usa branco, que não é nossa primeira característica. Tem vários tipos de branco. Um branco mais amarelado, um branco mais marfim, um branco um pouco mais quente. Esse é um branco mais frio que ele está usando. Então, de repente, um branco não tão frio, não tão claro, e com tanta luminosidade, esse branco, talvez desse uma melhor harmonia aqui, que a gente consegue, os dentes ficam menos brancos do que a camisa, mas isso é só um detalhe que a gente às vezes não percebe, e é interessante dar uma observada na hora, principalmente na hora que vai escolher roupa branca, blusa branca, dar uma olhada se não apaga, como é que fica principalmente os dentes, né? E aqui a gente consegue ver que ele harmonizou, ele faz um médio contraste aqui, de uma certa forma, que tem esse muito claro, então ele quebra com o preto, e esse acinzentado no cetim e o veludo, que tem uma certa saturação, ele consegue estar usando. Então o preto provavelmente fica super bem para ele. Então o que acontece quando as pessoas usam preto, que pessoas conseguem usar muito bem o preto. E é o que a gente vê aqui nessa atriz aqui, se não me engano, ela é inglesa. Então a gente consegue ver como ela tem esse contraste de pele bem claro. A Daisy Edgar, né, que ela fez vários, Pensando Normais, se não me engano, a série, ela está vestindo aqui um vestido Gucci. Então perceba qual que é a primeira impressão quando a gente vê a Daisy, que a roupa acaba também vestindo ela. A gente presta atenção na Daisy, volta para o rosto dela. O vestido tem várias informações, tem mistura aqui de texturas, né? A Daisy está vestindo um Gucci, o vestido é Gucci, e ele é bem sexy. Ele respeita a curvatura do corpo dela, é um corcelete aqui, que acaba marcando bem, tem essa renda, lembrando um pouco dessa transparência.
Aí tem essa parte mais escura, com esse tule, com vários babados, fazendo toda essa também dá aqui uma feminilidade, com uma dramaticidade, e veste super bem para ela. Tem essa delicadeza aqui no rosto, mas que tem também esse preto aqui, está trazendo muito mais essa informação da sensualidade, do proibido, de algo muito feminino e algo muito, como é que eu vou dizer, algo que traz essa sensualidade, mistério, ao mesmo tempo que mostra alguma coisa, parece o corselet que está mostrando, mas tem esse mistério. E é o que acaba também, quando a gente olha para o rosto dela, que é um rosto mais delicado. E perceba como ela aqui, olhando o rosto dela, ela tem esse lado aqui que acaba afinando aqui com o queixo. E essa linha que faz aqui do rosto acaba respeitando o mesmo degote aqui do vestido. Então, ela está trazendo essa informação. O vestido foi feito trazendo a informação do rosto dela, seguindo as linhas do rosto, a mesma informação aqui no degote, que ficou super bem para ela. Quando a gente olha ela aqui mais de perto, perceba como ela ficou lindíssima, com esse alto contraste. Ela tem um alto contraste, e esse alto contraste está sendo feito aqui no corselet dela, que acaba sendo escuro. Então a gente consegue ver que tem como se fossem umas lantejoulas preta, tem renda, tem várias brincadeiras de textura aqui que ela consegue estar usando. A seda. Então são várias informações aí que traz, e além na cor preta, que traz essa sensualidade, e ao mesmo tempo que traz essa sensualidade, ela tem esse rosto aqui muito delicado, um rosto que traz esse... então é uma brincadeira de uma sensualidade, com uma ingenuidade, com um mistério dessa cor preta. E para ela não ficou vulgar, tá? Todas essas informações ficou super elegante e ficou super bonito. Ela não ficou vulgar, porque tem a ver com as características dela e também tem a ver com o corte, a escolha do tecido, enfim, tudo aí acaba fazendo com que não fique algo vulgar, ficou super elegante para ela. E na maquiagem, o batom também é algo mais um pouco mate, também quase não tem nenhuma informação aí da maquiagem, é bem sutil. Os olhos dela no mesmo tom do cabelo, esse marrom mais escuro, esse tom mais frio. Esse alto contraste, como eu falei, que ela consegue estar combinando aí nas cores. Ela usando tudo monocromático, mas que tem essa repetição da atriz aqui, né? Da Daisy Edgar, que ela tem uma pele muito clara, com cabelo escuro, os olhos escuros. Então tem esse alto contraste aqui, que ficou super bem para ela na repetição da roupa. Ainda na família dos pretos, a gente tem aqui a Nicole Byer. A Nicole Byer, ela é uma comediante aí americana. E aí a gente está nos pretos, mas perceba aqui como ela já traz algo da saturação, tem esse brilho, é um preto que tem bastante brilho, bastante luminosidade, e que a gente presta atenção nela, também como tem essas informações. Ela aqui, ela é bastante voluptuosa, né? Tem bastante curvas, bastante feminina. E é interessante como ela tem também aqui essa quebra horizontal, trazendo aqui esse degote que faz algumas ondulações aqui em cima, logo em seguida, né, desse degote, repete essas ondulações aqui do cabelo dela, que foi montado aqui para cima também, mostrando essa feminilidade e ao mesmo tempo mostrando essas curvas. Então você tem bastante informações de linhas femininas e yangues no cabelo. No rosto da Nicole, aqui também, ela tem esse formato, né? Num rosto que a gente vê linhas muito mais curvas no rosto dela. A gente consegue observar, que a gente vê aqui. E o vestido tem todo esse... seguindo... ele tem esse brilho, mas é um vestido também que a gente vê com um tecido também maleável, com um tecido que vai seguindo as curvas dela e tem esse alongamento de uma cauda, então ficou super elegante e combinou super bem com a Nicole Byer. Olhando ela de perto, perceba como o vestido não sobrepõe ela, como o vestido veste ela, como ela fica super bem. Então ela consegue usar roupas no dia a dia, ela vai conseguir usar bastante os pretos com essa saturação.
O contraste dela, teria que ver, ela pode estar indo para um médio para alto contraste. Aqui ela está usando um monocromático, já traz o brilho. Também não precisa de muita informação de joia, a joia é só mais no brinco aqui. A maquiagem dela é bem nude também, com algum tom puxando um pouco mais frio aqui na sombra dos olhos, mas é bem sutil. E ficou super elegante e harmonizou bastante com a Nicole Bayer. E a gente vê aqui novamente, usando uma maquiagem para um tom um pouco mais quente. Veja como é um marrom aqui, um marrom puxando, não é um preto nos olhos dela na sombra, puxando um pouco esse tom do cabelo dela, com um pouco desse marrom nos olhos dela, que também ficam bastante em evidência. O batom aqui foi escolhido um batom nude, puxando para um pouco mais de calor. Então ela consegue estar usando esses pigmentos aí dos frios com uma certa, um pouco, não chega a ser indo para os neutros, mas ela consegue fazer, dependendo se a pessoa souber, ela conhecer, ela consegue jogar uma maquiagem, ela não precisa ser totalmente fria essa maquiagem, mesmo que ela responda bem às características de pigmentos frios. Então tem um certo calor, com certo brilho, ela consegue estar usando um certo marrom aqui na pele, um tom, um marrom um pouco com esse calor aí, ficou super bem para ela. Aqui é uma escritora, que é a Zurich, não, é a Jane Staski, que ela tá vestindo aqui um vestido bem vintage, lembra bem anos 30, né? Bem vintage aí da Maison Margiela, italiana, uma Maison italiana. Então, o que a gente vê aqui de impressão? Que ela traz essa elegância, esse brilho, essa prata, como fica bem para ela. Veja que é uma prata, mas ela é escuro, não é aquela prata muito clara, que respeita a profundidade que ela tem aí no cabelo. O cabelo dela também está bem escuro. Acaba fazendo com que a gente veja a definição do rosto. O batom é com uma certa profundidade também, então a gente lê essa informação escuro no cabelo, escuro no batom e escuro na roupa, deixando a pele dela bastante evidência também, ela tem uma pele mais clara, mas a gente consegue ver a gente consegue perceber ela não desaparece, não fica a roupa em primeiro lugar, ela consegue usar a Jane Staski, ela consegue usar esse tipo de brilho, esse tipo de cor, puxando para um chumbo, mas que ao mesmo tempo não é aquele mate, ela precisa, então ela é uma pessoa que ela tem essa saturação aí presente nela. Quando a gente olha para aqui no zoom, veja como ela tem um olho, ela tem essa pele bem clara, um cabelo que está escuro, e novamente dá para perceber aqui que esse marrom também parece que tem algumas luzes puxando aí para fios puxando para um avermelhado, são sutis, mas provavelmente numa determinada luz, ou quando tiver aí com uma iluminação natural, a gente consegue ver essas nuances. Então, bastante tendência aí das atrizes aí estarem usando nesse momento os cabelos que têm a profundidade, usar essas nuances aí de um cobre, um avermelhado, um marrom, dando um pouco, não deixando uma coisa tudo única, fazendo essa variação de tom no cabelo. Mas quando a gente olha demais com esse zoom aqui, e percebe que o olho dela é claro, ela tem um olho esverdeado, acinzentado, não dá para ver muito bem aqui, mas como fica em evidência. E ela consegue aqui estar usando a prata, né, um brinco também que combinou aqui com esse brilho aqui da roupa, ela usou super bem, ficou super elegante. Ela tem a mesma linha que a gente vê aqui do nariz, que faz acaba fazendo como se fosse um V. Também aqui a gente percebe que repete no degote da Jane Staski. Então, é uma outra coisa que a gente pode observar bastante. Quais são as linhas que você tem aí no seu rosto, que são em evidência? Repita também no seu degote, repita aí na sua roupa. Você vai ver como vai harmonizar. Se você estiver fazendo aqui, a gente consegue perceber que ela tem um pouco dessas linhas mais angulares e ela
tem uma certa ossatura também, então ficou super bem para ela esse degote, porque ela tem um ombro mais largo, a gente percebe que os ombros dela são mais largos, então quando faz essa linha aqui desse degote, então você acaba também diminuindo, não deixando o ombro tão largo, faz essa quebra, porque se estivesse usando, se ela usasse um degote na horizontal, os ombros dela ficariam muito mais largos. E na horizontal estaria fazendo uma briga aí com as linhas dela que são angulares, retas, angulares, ela tem bastante linha angular. Alguma coisa de horizontal, mas na boca, a sobrancelha dela faz uma certa curvatura que segue uma certa curvatura saindo do angular, ela é mais sutil, que segue aqui no degote dela, é bem interessante, como repetindo essas informações, como fica muito harmônico, muito bonito na roupa, que tem a ver com as características aí, as linhas e formas aí do rosto da gente. Aqui a gente tem outra, no caso, atriz, que ela, na verdade, ela é uma repórter americana, que eu quis trazer aqui, porque eu achei super elegante que ela está usando branco, né? Que é a Zurique Hall, que ela é de entretenimento, de TV, e atriz também, né? Ela tá usando Nicole e Felicia, que é a roupa dela. Então ficou super bem para ela. Ela tem o contraste dela vai mais pro médio, mas ela tá usando esse vestido aqui, apesar dele trazer um pouco desse impacto aqui do branco, mas a gente consegue ainda olhar para Nicole aqui. E no caso dela, veja como ela é toda, ela é magra e tudo, mas ela tem uma certa curva, uma certa cintura, e ao mesmo tempo os ombros dela não são muito largos, então ela tem um pescoço mais longo, então esse tipo de degote, esse tipo de linhas que quebra aqui também nessa parte aqui do ombro, apesar dela ser toda, ela parece toda mignon, ela tem essa característica, ela já não tem tanto aquelas curvas voluptuosas, e ela já é um pouco mais magra, mas ela tem uma curvatura, ela tem uma cintura, mas esse tipo também de tecido, de vestido, que acaba seguindo o corpo, que acaba moldando, deixa mais feminino, com essa fenda do lado, então ficou super elegante para ela. O tipo do cabelo aqui que foi feito, ela já tem, aqui novamente, o rosto dela quase totalmente, tem uma certa, parece ser um retangular, mas tem uma certa quebra aqui do queixo, como se fosse quase um coração, e segue também no degote do vestido dela, acaba fazendo algo mais arredondado, mas segue essas linhas angulares, que é a mesma que ela tem no rosto aqui, que é seguindo aqui nos ombros dela, no braço, próximo do braço. Então faz a mesma leitura aqui. E esse corte desse cabelo com essa franja, que ficou super bonito para ela, que a gente consegue ver aqui com esse vestido que traz toda essa elegância que ela consegue, ela tem cor para isso, ela tem a mostrar, não mostra nada na frente, bem delicado, mas as costas, então traz essa sensualidade e ao mesmo tempo essas linhas, né, de um cabelo mais reto com essa franja muito mais menina, mas esse corte mais reto, que traz também esse algo não tão feminino, mas algo não chega a ser misterioso, mas traz essa informação de algo mais contemporâneo também, essas linhas, né? Essa linha que dá essa quebra aqui. Fica super elegante para ela. A cor ela consegue usar. A maquiagem aqui ela tá usando também no batom, puxando para um tom mais para uma berinjela, para um violeta. Aqui ela consegue também estar usando. Ela tem uma característica, provavelmente aqui o contraste dela é do médio, contraste médio que ela tem. Então ficou super bem para ela usar esse branco também, que repetiu aqui no sapato. Também poucos acessórios. Ela já traz as informações aqui nas costas, que traz alguns brilhos, ficou super elegante. E a gente consegue ver aqui a maquiagem dela, ficou super bem. Um pouco mais de calor com essa brincadeira aqui do blush. A pele dela que tem esse alaranjado, dourado, mas ela fica super bem com pigmentos frios. Tanto é que o cabelo dela tá no pigmento mais frio, o branco aqui acaba sendo um pigmento frio, ela reage bem. E também pode estar usando aqui, se souber como usar um pouco de calor aqui, respeitando esse
tom alaranjado no blush dela, trouxe um pouco mais pro quente do que pro frio o blush dela. E o batom seguindo o pigmento mais frio. Ficou super elegante e super bem para ela. Aqui já tenho... A gente saiu dos pretos nos neutros, a gente passou pelo cinza, passou pelo preto e está agora no branco. Aqui a gente já tem uma outra atriz, né? A Chloe Flower, que ela é uma compositora, pianista. Ela também é norte-americana, né? E ela está vestindo aqui um Dolce & Gabbana. No caso dela, o que a gente percebe aqui quando a gente olha? A roupa dela traz curiosidade, traz algo de classe, de elegância e algo fora do comum, porque você tem um branco, o branco fica super bem para ela, e esse branco tem esse drapeado, como se fosse uma flor saindo ao contrário aqui, né? E é interessante como a ondulação do cabelo que foi escolhido segue essa ondulação também do resto do vestido, que seria essa cauda. Então tá repetindo essa informação do cabelo, e o cabelo dela escuro faz esse alto contraste. Ela provavelmente tem aí um alto contraste, provavelmente do médio para o alto, mas com certeza do médio indo para um alto, pode ser que ela seja um alto contraste. Então ela consegue estar usando esse branco. Talvez usar um branco um pouco menos frio, com certo calor aí, talvez trouxesse um pouco mais a Chloe em evidência, mas mesmo assim ela ficou super bem. O sapato também é só um detalhe também no branco. O comprimento deixa as pernas dela, então perceba como ela tem também essa feminilidade aqui, né? As pernas dela tem, que geralmente asiáticas, elas costumam ser bem mais sem muitas curvas. A gente consegue ver que ela tem, as pernas dela são bem trabalhadas, são bem femininas até, e aí ficou super elegante para ela. Quando a gente olha aqui, a gente vê aqui como ficou bonito, mesmo próximo do rosto. Os olhos dela, ela tem um olho puxando em um tom mais claro. A maquiagem dela é bem sutil. E como ela fica, ela consegue estar usando, ela consegue suportar esse branco. Então, aqui a Chloe, ela está vestindo o vestido veste ela, então complementa e traz essa coisa do mistério, das nuvens, do branco, da pureza, da delicadeza, né? De algo que não é desse mundo, né? É bem uma coisa assim, uma coisa poética também, uma coisa de classe e ao mesmo tempo uma classe quebra com algo contemporâneo aqui também, porque tem todo esse vestido aqui que traz, ele não é uma coisa totalmente classe, tem umas informações aqui do tipo da cauda, do comprimento, traz uma informação bem também que os asiáticos gostam muito de usar, principalmente os japoneses, tailandeses, trazer essas informações que lembra flor, que lembra bem algo da natureza. Me faz aqui lembrar esse vestido, os anos 30, 20, não o estilo da roupa, mas o tipo de arquitetura, né, que se usou bastante nesse período, que traz essas informações da delicadeza, que tinha bastante informação lá nos anos 30. Agora me fugiu o nome aqui, tá bem aqui na minha cabeça, mas agora eu não lembro qual que eu queria falar, daqui a pouco eu lembro. Mas a gente tá vendo aqui como ficou elegante para ela, ficou super bem, com esse batom também, que acaba sendo algo bem nude, bem sutil. E aqui a gente tem, por último, a Elizabeth Holmes, que é uma escritora. Perceba como aqui no caso dela não é um azul, desculpe, não é um branco. Na verdade, poderia ser que algumas pessoas vão dizer assim, é um tom mais gelo, um tom mais frio, mas é um branco com um fundo azul. Não é uma cor tão comum de se usar,
quem escolheu percebeu que é uma cor que ela consegue estar usando e totalmente diferente, sai de algo que as pessoas costumam usar, que são os brancos, pretos. Então, não é uma cor tão comum, mas é muito assertiva aqui para Elisabeth Romo. Ela é produtora de cinema. E qual que é a primeira impressão quando a gente olha para ela? Perceba que são duas coisas parecidas que a gente viu aqui. A Elizabeth, ela passa uma coisa de delicadeza, de algo, pensando aqui no algo, não chega a ser celeste, mas algo parece de sonho, algo não desse mundo. Já aqui é um branco. Aqui ela já passa uma outra informação, também passa calma, passa uma seriedade, mas é uma pessoa aqui também que está aberta para se comunicar, uma pessoa acessível, uma pessoa tranquila. Então, essa cor aqui, para ela, ficou super bem. Se a gente pensar aqui no dia a dia, que a gente pode estar fazendo as relações das cores, então pensa numa pessoa que vai com esse tom aqui, não chega a ser um branco, mas quer fazer uma entrevista, você contrataria ela é uma pessoa que passa o quê? De informação de confiança, de credibilidade, uma pessoa acessível. Então, é uma pessoa muito boa para trazer para um time, de uma equipe, uma pessoa que talvez que vai apaziguar aí situações, que vai falar, quando falar algo mais assertivo. Então, essa é a primeira impressão que ela passa com esse tom de roupa. Quando a gente olha aqui de mais perto, a maquiagem dela é também bem sutil, traz um pouco de calor aqui. Essa é uma cor fria que ela está usando da roupa, mas um pouco aqui do calor, um pouco alaranjado no blush. O batom dela totalmente nude. Esse acinzentado que foi usado nos olhos ficou bem para ela, que acaba fazendo esse jogo com o cabelo dela, que tem essa profundidade. E esse cabelo que tem bastante... Veja que ela tem bastante linhas angulares, né? Bastante linhas retas no rosto, mas essa acaba quebrando. Não sei se ela passaria uma pessoa mais séria, teria que ver o rosto dela, olhar as linhas, pessoa menos comunicativa, mas veja como essas informações da cor, essa ondulação do cabelo, esses movimentos, parece que não está muito meio escabelado aqui, quebra toda essa informação do rosto dela, que ela tem bastante angular, bastante reto, traz um pouco mais dessa leveza, algo, uma pessoa mais acessível. Então, perceba como as linhas que a gente tem também estão comunicando, não só as cores, no cabelo, as linhas do nosso rosto, as linhas do nosso corpo. Tudo isso está passando uma informação que a gente, com primeira impressão, a gente lê e a gente acaba aí interpretando e fazendo com que a gente se aproxime ou não, ou tenha uma boa impressão, faça essa conexão com alguém ou não de primeira. Então, essas aqui foram as leituras feitas para os looks aqui do Golden Globes Awards, né, de 2023, que traz algumas ideias também de cores, de características da pessoa, quando a pessoa usa as cores a seu favor. Aqui são só leituras, né, que eu trouxe aqui de pessoas que usaram cores assertivas, cores que tiveram a ver com o seu estilo, com a sua personalidade, mesmo sendo um evento aqui que envolve estilistas, que envolve muito essa coisa do tapete vermelho, muito glamour, mas dá para se ter ideias assim que mesmo nesses momentos, se a pessoa não usar assertiva, a roupa vai aparecer em primeiro, a pessoa pode não ficar elegante. Então, em todos os momentos, a pessoa souber as suas cores, souber o seu estilo, souber a sua textura que estiver usando, tudo isso, como vai harmonizar, como vai comunicar de forma assertiva. Então, eu espero aí que você tenha gostado, mais uma vez, desse vídeo. Diz aí se você tem tem mais de 180 looks lá de estilos, se tiver algum que você acabou vendo lá e gostou. Escreve aí embaixo se você gostou de algum outro look, se você gostou desses que eu trouxe aqui, se deu inspiração para você fazer algumas escolhas de cor, de textura.
E se você tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo para mim que eu te respondo. Ou quiser que eu fale sobre algum tema específico, fazer alguma análise de alguém também específico, escreve aqui que eu vou estar fazendo esse vídeo. Em algum momento pode estar virando mais um vídeo do canal. E a gente, então, se encontra no próximo vídeo do My Nature Color. Até!